Oi, gente. Uma reportagem exclusiva do Grupo Metrópolis de Guilherme Amado traz detalhes de que um ex-funcionário do clã Bolsonaro estaria revelando os crimes relacionados a laranjas, a mansão do Renan, rachadinhas, entre outras coisas. E isso tudo aconteceu porque uma das pessoas da família Bolsonaro queria levar ele para Brasília pagando um salário de R$ 1.300, sendo que R$ 1.300, Brasília é uma cidade muito cara, não dá para morar em Brasília com um salário tão baixo. E ele tinha feito um acordo que iria ser pago a ele R$ 3.000. Mas quando ele foi para Brasília, a tal da Ana Cristina quis pagar apenas R$ 1.300. E aí ele disse, olha, o tempo da escravidão acabou, não tem essa de você querer que eu more lá na sua casa e vire uma espécie de escravo. E aí ele se revoltou e resolveu vir a público trazendo esses detalhes. É óbvio que isso vai ter que ser investigado, que a palavra dele não é suficiente, são necessárias evidências. Aliás, muitas evidências sobre as rachadinhas e tudo mais já existem, já foram coletadas. Existem muitas suspeitas de gente que fica pagando imóveis e outras propriedades em dinheiro vivo. Obviamente isso daí é prática normal de gente que tem algo a esconder sobre a origem do dinheiro. Mas nós vamos falar sobre esse assunto no vídeo de hoje, né? A reportagem da Metrópole está no comentário fixado, como sempre, junto com todas as outras fontes, e eu tenho outros recados. Eu vou usar também o resumo dessa história da revista Fórum. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero dizer para vocês que hoje, às 3 horas da tarde, eu vou participar no canal Cotter TV do Viva Literatura, né? Daqui a pouco vai ser o lançamento digital do meu livro A Nova Máquina do Tempo, essa nova edição do livro A Nova Máquina do Tempo, que está muito bonita. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse livro que dá nome ao canal, eu sugiro que vocês assistam essa live. Eu provavelmente vou fazer uma live curta aqui no nosso canal para começar o diálogo e depois a gente migrar lá para a Cotter TV, onde a gente vai falar sobre essa nova edição, que está muito bonita. E lembrando a vocês que o curso de Gramsci está com as inscrições abertas. Eu peço que vocês divulguem para amigos, conhecidos e convençam pessoas a fazer, porque é muito importante a gente superar as visões distorcidas e mentirosas da extrema-direita sobre Gramsci. Tendo dito isso, vamos ao resumo da tal da história, né? Como eu disse, é uma reportagem do site Metrópolis, que foi publicada ontem, né? E traz uma série de graves acusações feitas por um ex-funcionário da família Bolsonaro. Ele trabalhou 14 anos com a família, nos gabinetes, né? E ele afirma que a casa onde se mudaram Ana Cristina Valle e Renan Bolsonaro, né? Ex-esposa e o filho do presidente, avaliado em 3,2 milhões de reais e que teria sido alugada, segundo a versão oficial, foi, na verdade, comprada por laranjas da família que atuam em nome da família Bolsonaro. Aliás, o fato da família Bolsonaro usar laranjas não é uma surpresa, não é? Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, que foi empregado da casa do Jair Bolsonaro quando ele ainda era casado com Ana Cristina, que depois foi cuidar de Renan quando o casal se separou, em 2007, além de ter sido nomeado para o gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, revelou ainda que a ex-esposa do presidente, mãe do chamado 04, era quem recolhia, ou seja, não era só o Queiroz que atuava recolhendo rachadinha, ela também atuava, e era ela quem recolhia o dinheiro das rachadinhas nos gabinetes dos filhos, ou seja, o Queiroz atuava em alguns gabinetes, mas ela atuava nos gabinetes dos filhos do atual mandatário do Planalto. Ele, inclusive, tinha que dar 80% do que recebia para Ana Cristina. Essa história bate com a história daquela outra testemunha, não é? Um dos contratados que também tinha que dar uma grande quantidade do dinheiro de volta para o contratador do funcionário fantasma, né? Segundo o Santos, a recolha dos salários dos funcionários era feita nos gabinetes de Flávio e Carlos Bolsonaro, primeiro e segundo filhos do presidente. Ele não deu, por hora, informações sobre o esquema do gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, hoje chefe do executivo, nem do terceiro filho, Eduardo, que foi eleito por São Paulo. Esses dois, talvez ele não tivesse diretamente ligado, eu estou levantando hipótese, e por isso que ele não informou, porque ele não sabia em termos diretos, né? Ele informou aquilo que ele provavelmente conhecia mais diretamente. Claro que, como eu disse, isso precisa ser investigado e precisam ser colhidas
outras evidências. O testemunho tem valor, tem importância, mas não é suficiente para condenação. Mas existem outras evidências já trazidas aqui no canal sobre transferência de dinheiro, movimentação de dinheiro estranhas, sobre compra de imóveis com dinheiro vivo, não é? Vários. Ele não é o primeiro funcionário a trazer detalhes sobre a rachadinha, então tudo isso se soma, além do enriquecimento e acúmulo de patrimônio gigantesco da família Bolsonaro, incompatível com os seus salários como políticos. Quando você olha o salário deles como político e você olha o patrimônio que eles acumularam, existe incompatibilidade. Todas essas são evidências relevantes para demonstrar isso, né? Apenas da sua parte, enquanto funcionário de Flávio Bolsonaro, o ex-empregado da Confiança afirma ter entregado 340 mil reais a Ana Cristina num período de 4 anos em que ele foi lotado no local. Mais um funcionário fantasma, mais uma pessoa admitindo que foi funcionário fantasma, né? A Val também foi funcionário fantasma, algo que o próprio Bolsonaro admitiu, porque disse que o crime dela era cuidar dos cachorros e ela estava recebendo para ser assessora parlamentar, então ela não poderia estar cuidando dos cachorros como trabalho dela, o trabalho dela era outro, né? Então o Bolsonaro admitiu já essa funcionária fantasma, né? E pois era mais um dos funcionários fantasmas do clã bolsonarista. O funcionário de longa data teria feito denúncias depois que foi retirado da casa onde trabalhava e morava com Ana Cristina e Renan Bolsonaro no Rio, para viver na nova mansão que agora é o lar da mãe e do filho em Brasília. Quando se mudou para lá, Santos pediu um aumento de salário, já que o custo de vida na capital é muito alto. É muito difícil viver em Brasília com R$ 1.300, né? Ele queria pelo menos R$ 3.000 e a patroa teria aceitado. Mas desde então, segundo o acordo, ela se negou a pagar e continuou pagando R$ 1.300 a Santos. Foi aí que o homem resolveu denunciar à imprensa tudo o que sabe sobre as atividades ilegais e criminosas envolvendo a família presidencial. Sobre a nova mansão luxuosíssima que recebeu a mãe e o filho, o denunciante afirma que fora adquirida por meio de 2 laranjas que compraram o imóvel usando seus nomes, mas que assinaram um contrato de gaveta atribuindo a verdadeira propriedade a Ana Cristina, que, segundo Santos, tem um patrimônio pessoal acima de 5 milhões de reais. De onde vem esse patrimônio, né? O preço pago na casa com piscina e outras dependências, localizado numa das áreas mais nobres e caras de Brasília, teria ficado entre 2,9 a 3,2 milhões de reais. E ele disse para Cristina: não sou obrigado a morar na sua casa. Trabalho para ter meu canto e em Brasília tudo é caro. Você pensa que eu vou ficar na sua casa e ser seu escravo? A escravidão já acabou. Você é racista. Isso é racismo. Você me tirou lá do Rio só porque em Brasília eu não tenho ninguém, não conheço nada. Acha que eu vou aceitar o que quer fazer comigo? Relatou Santos ao colunista Guilherme Amado do site Metrópolis. Ou seja, ele percebeu que eles queriam levar ele para Brasília, botar ele dentro de casa e trabalhar como praticamente um escravo, uma pessoa que estaria à disposição o tempo todo da família Bolsonaro, sendo que ele sabia dos crimes que essa família estava cometendo para... É claro que ele está denunciando porque ele foi pessoalmente atingido. É claro que ele se beneficiou desse esquema no passado, né? E ele mesmo admite. Ele, ao dizer que recebeu como funcionário fantasma, ele está admitindo um crime. Isso é uma coisa relevante. Ele está admitindo que participou de atividades criminosas como funcionário fantasma, né? E que pode, inclusive, ser processado por isso. Provavelmente ele está imaginando que, ao denunciar, ele vai diminuir a sua pena ou vai negociar com a promotoria, mas ele pode ser indiciado também. É bom lembrar isso, né? Mas, obviamente, que aqueles que são os corruptores, aqueles que se beneficiaram mais, devem ser mais duramente punidos, caso outras evidências corroborem para comprovar isso. E as evidências que nós já sabemos são muito poderosas que esses crimes estavam sim acontecendo, né? As evidências realmente são poderosas em relação a isso. Eu só espero que esse pessoal seja investigado e seja punido. No Brasil é difícil, digamos assim, afirmar que isso vai acontecer, mas isso precisa acontecer. E não só nesse caso, porque a gente sabe que funcionários fantasmas, lamentavelmente, se trata de uma prática muito comum
entre deputados federais e estaduais nesse país. E nós temos que defender políticas e estratégias para combater esse tipo de prática que produz enriquecimento dos políticos usando nosso dinheiro, dinheiro público, dinheiro que vem dos impostos, né? Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Convido vocês hoje a participar da live, minhas 3 horas da tarde no canal Cotter TV, não é? No canal, com Daniel Ozieski, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é o meu editor, não é? E também convido vocês a divulgar e se inscrever no meu curso introdutório sobre Gramsci. E a gente se vê em breve na live, gente. Um abração e até lá. Tchau, tchau.